Um abraço, Luiz. Nós vamos contratar 2 canais adicionais da TV Subaé, deve ser 10.2, 10.3, e nós vamos transmitir em um deles o Fundamental 1 e no segundo canal o Fundamental 2. São 8 horas de contrato diários de aulas que são produzidas pela Secretaria de Educação. Lhe convido para você ir no Maestro Miro para você ver 10 salas de gravação que estão funcionando desde março e nós estamos transmitindo pelo YouTube. Então nós vamos pegar esse conteúdo e colocar para ser transmitido de segunda a sexta-feira pelos canais adicionais da TV Subaé, em toda a área de cobertura da TV Subaé. São 51 municípios, portanto, os municípios que quiserem, nós fazemos questão, inclusive, de dar os exercícios que nós produzimos para que possam ser totalmente utilizados, entendendo que essa é uma alternativa, porque muitas pessoas não têm computador, utilizam o WhatsApp para poder ter aulas. O pacote de dados é insuficiente, às vezes não se tem sintonia que preste, eles não acompanham, e agora nós vamos ter a televisão que vai ter durante a semana, durante todos os 5 dias da semana, e de meio-dia a 1, aulas do EJA, Ensino de Jovens e Adultos. A partir de quando? Deve ser na próxima semana. O que a televisão está pronta tecnicamente para poder colocar no ar esses canais adicionais, o que a Secretaria está fazendo agora é juntar todas as aulas, colocar isso numa mídia específica para poder eles serem transmitidos regularmente. Prefeito, na próxima semana, dias 23 e 24, né, o São João, festa tradicionalíssima no nosso estado, no nosso Nordeste, devido à questão da pandemia, já pelo 2º ano consecutivo, não teremos os festejos. O comércio vai funcionar? O que é que o senhor pode dizer neste momento? O ano passado nós antecipamos, você lembra, é um feriado municipal, e um feriado numa quinta-feira, no período de São João, eu acho que do ponto de vista de saúde pública é muito grave, porque as pessoas acabam viajando, aglomerando muito nos finais de semana. Nosso objetivo é adiar, não dar o feriado no dia 24, adiar para uma data futura, que eu espero que com a aplicação das vacinas nós possamos chegar num momento econômico mais equilibrado para o Brasil e lá adiante a gente fazer um grande acordo com os sindicatos para que num determinado dia que não seja necessário o funcionamento a gente possa dar esse feriado. Na Sputnik V, como é que está o município de Feira de Santana? Vão chegar algumas doses para o estado da Bahia. Para os municípios, eu estive em Brasília há 3 semanas atrás, a Frente Nacional de Prefeitos fez uma compra também, mas uma compra que não foi liberada. Vão vir, se eu não me engano, 200 mil doses de Sputnik V, que vão ser aplicadas em alguns municípios específicos, que o estado não definiu ainda, porque a vacina foi liberada na condição de ser experimental. Não houve uma liberação aberta como é a da AstraZeneca, como é a da Pfizer, como é a da Coronavac. Então o Estado vai escolher alguns municípios específicos para poder a aplicação ocorrer e a verificação da existência ou não de algum tipo de efeito colateral para que a Anvisa possa fazer uma liberação definitiva. Falando de política, prefeito Colbert Martins, o que é que está havendo entre executivo e legislativo? Esse embate, nós tivemos nesta quinta-feira exonerações e familiares do vereador Edivaldo Lima, que culminou na CPI das cooperativas. O que nós estamos tendo nesse momento é uma definição clara do ponto de vista de participação política. Na política e na vida nós temos lado. Então, essas pessoas que estavam conosco desde o governo passado e hoje estão tomando medidas, como por exemplo essa de votar contra o Fundeb, não são pessoas que estão ao lado do governo, nem muito menos ao lado do povo. Então, quem está com o povo, quem está com o governo, continua com as nossas ações. Quem não está, sabe exatamente aonde deve estar. Não está certamente conosco no governo. É improbidade administrativa ou não? Ou quero dizer, nepotismo, do ponto de vista de vereadores terem filhos empregados prestando serviço para a prefeitura? O Ministério Público e a Justiça nos solicitaram em março essas informações. Nós mandamos ao Ministério Público, à Justiça de Feira de Santana, por pedido do Ministério Público e da Justiça, a relação de todas as pessoas que, sendo vereadores, tinham cargos no município. O que nós estamos aguardando é essa posição do Ministério Público, porque parece que há algum tipo de incompatibilidade quando se trata de vereadores e pessoas que tratam de cargos nos quais a fiscalização inerente ao vereador deixa de ser exercida ou pode ser exercida de forma transversa se alguém ocupa uma função dessa que possa ter esse nível de decisão. Estamos aguardando a posição do Ministério Público e da Justiça com relação a isso. O senhor tem ideia de quantas pessoas atuam hoje no município
pessoas ligadas diretamente a vereador e trabalham em prefeitura? O Ministério Público enviou o pedido e nós enviamos também a todas as cooperativas, a todas as empresas, e nós enviamos isso, e o prazo foi, se eu não me engano, em março. Então, eu não tenho exata ideia do tamanho, do quantitativo de pessoas que trabalham, que são filhos ou parentes em primeiro, segundo ou terceiro grau, porque a ligação é essa, né? Para você exatamente saber quantos. Mas tenho certeza que a apuração que foi feita por determinação do Ministério Público foi entregue. O que eu quero dizer a você é que há o tipo de cruzamento de interesse, que é a conversa, a explicação é essa, é quando existe um cargo de alguém que possa fazer uma fiscalização e alguém que devia ser fiscalizado é um parente próximo. Veja você, Luiz, que não tem ninguém na Câmara de Vereadores que seja parente de vereador. Ninguém. Se lá na Câmara não pode ter, certamente no Poder Executivo, pela mesma forma, também não pode. Essas questões políticas têm tirado seu sono, têm deixado seus cabelos mais brancos? Não, os cabelos estão brancos por várias outras razões, não apenas por essas aí agora, essa do momento. Evidentemente que a gente sai do foco. Você está o tempo inteiro, como eu estou, trabalhando atrás de vacina. O governo do estado não quis mandar a vacina da Janssen, eu estou na justiça atrás de vacina. Estou aqui atrás, eu lhe agradeço a sua presença de mais educação para todas as pessoas. A CUFA, a Central Única de Favelas, esteve conosco hoje de manhã. Vamos fazer um convênio com a CUFA para poder nós termos o Mãe da Favela Futebol Clube em Feira de Santana, arrecadando donativos. Eu estou o tempo inteiro preocupado com várias ações. Agora, você ter mais uma, que é uma ação puramente desgastante, que politicamente não leva a nada, essa é um desestímulo. Você está trabalhando o tempo inteiro e tem gente cavando para trás, trabalhando contra, não a favor da cidade. Então, votar contra o Fundeb, por exemplo, votar contra 240 milhões que chegam para professores e servidores, eu acho que é um ato absurdo, desnecessário, não atinge o prefeito. Atinge as 51 mil famílias daqueles que estudam no município de Feira de Santana. O que é que está por trás de tudo isso? O senhor que já foi parlamentar, já esteve do lado de lá e agora está do lado de cá. Um interesse político do terceiro turno em Feira de Santana. Perderam a eleição, não estão conformados e estão se utilizando da estrutura da Câmara para poder fazer essas CPIs, essas questões de inviabilização. Mas são vereadores que foram eleitos juntos com o senhor, o grupo dos 11. Estão sendo, no meu entendimento, utilizados por vereadores do PT para poder fazer isso. Porque o objetivo é a inviabilidade da administração eleita. E quem é que tem interesse nisso? Aqueles que perderam a eleição. Prefeito Cláudio Martins, falar em milhões, esse convênio, essa devolução de mais de 2 milhões para a compra de viaturas, a Câmara, ela não é uma verba impositiva. É a Câmara que tem que decidir ou é o município? Esse convênio pode ser firmado diretamente com a Câmara, com o Legislativo ou com o Executivo? A Câmara não pode impor, a Câmara pode solicitar. E eu posso entender isso como uma solicitação e colaborar. Né? Entendo isso com absoluta naturalidade. O presidente da Câmara esteve conosco e nós recebemos essa semana agora, anteontem, essa solicitação, depois de praticamente 10 dias. O que é que nós vamos fazer? Fazer o que for necessário. Primeiro, com o contato com a Secretaria de Segurança Pública para estabelecer um convênio da Prefeitura com a Secretaria de Segurança Pública, da Prefeitura com a Polícia Militar, é um convênio específico também, com a Polícia Civil, e com tudo isso, a identificação de quanto nós vamos ter de dinheiro para abastecer. Porque o problema não é apenas a contratação do carro. O problema é como é que você coloca esse carro à disposição de uma força policial do Estado, não é uma coisa simples de fazer isso, tem leis, tem regras, e combustível, como é que vai ter combustível? A gasolina hoje tem um preço, daqui a mais ou menos 2 meses, 3, o preço sobe. Como é que vai ser feito? Quem é que vai fazer frente a esse tipo de aumento? Então, a ideia nossa é que a gente venha poder ter uma lei específica garantindo que esse programa não vai começar hoje e quando chega em dezembro termina. A Câmara tem outros compromissos do ano que vem, inclusive aumento do salário dos próprios vereadores. Quanto é que vai ser reservado para tudo isso, para nós não termos um começo, não ter meio e, de repente, ter um fim. Então, na sua experiência, é um convênio, um contrato deve durar quanto tempo? Eu imagino que, como trata-se de algo que diz respeito a uma gestão, deve ser até o final da gestão do presidente atual. Acho curta, no meu entendimento, um contrato desse tipo. Você fazer uma coisa para 1 ano e 6 meses, e quando chegar um outro presidente, muda de ideia, e aí, de repente, acaba o processo.
E como é que a gente vai fazer um convênio, um contrato com uma locadora por mais tempo? Como é que você faz um mês de trabalho e depois interrompe? Enfim, todos temos que ter uma discussão clara a respeito do assunto, temos que ter uma ideia clara para que o que seja proposto para o Poder Executivo realizar, não é a Câmara que pode realizar, mas o Poder Executivo. Então, para a gente fazer isso, tem que ter um compromisso claro com a população de tempo, de início, de meio, de fim, e que não falte recurso, porque se faltar, a responsabilidade passa a ser de quem? Do Poder Executivo, do prefeito. E nós não teremos esse tipo de segurança se não tivermos uma lei que imponha tudo que tiver que ser repassado claramente, mensalmente para o município. Esses 2.400.000 para durante todo esse ano de 2021 ou é apenas o primeiro semestre? A Câmara recebe em torno de 2,5 milhões de reais por mês. Então, eu estou acreditando que se trate desse ano até o próximo, pelo menos desse período de um ano. Mas eu não sei exatamente esse cálculo, até porque a Câmara tem despesas próprias com salário, com vereadores, despesa com combustível, despesa com uma série de outras despesas que eu não sei o tamanho. O importante é que a gente vai ter que ter uma lei especificando o que é que a gente pode ter, o que é que a gente pode gastar e o prazo que isso vai ser feito também. Ainda voltando à questão de familiares, tivemos a esposa Zé Curuca, filho de Paulão, de Rondo Lanche, agora os filhos do vereador Edivaldo Lima. Quem serão os próximos? Não sei, não tenho ideia, mas acho que a população está tendo uma oportunidade grande de conhecer exatamente o que funciona por dentro da prefeitura. Se você perguntasse quantas pessoas dessas têm cargos por serem efetivos, os efetivos não são atingidos por essa lei. Quem entrou na prefeitura por concurso entra e permanece e trabalha independentemente de quaisquer coisas. Essa lei se diz respeito aos cargos de nomeação ou não concursados. Então, quem entra pela via do concurso não tem esse tipo de óbice. Quem entra pelo concurso permanece na prefeitura sem nenhuma dificuldade, permanentemente, sem nenhum óbice. Mas, nesses casos que você está perguntando, são pessoas de nomeação direta, e aí a cobrança da sociedade a respeito disso. Como está a saúde financeira do município de Feira de Santana nesse momento, prefeito Colberto? Equilibrada desde o governo Zé Ronaldo. Fiz um agradecimento a ele agora aqui, mostrando que a gente está dando esses passos porque nós tivemos um município equilibrado. E eu mantenho esse nível de equilíbrio também. A queda de orçamento é muito grande, a queda de pagamento de impostos continua enorme. Até dezembro tivemos um auxílio emergencial do governo federal, não tem mais, e nós estamos agora apertando o cinto. Aliás, não tem nem mais buraco de cinto, eu estou furando onde não tem buraco mais. Café na prefeitura é uma coisa raríssima, água e veja lá quando tem. Controle de combustível, enfim, nós estamos fazendo todo o máximo de controle possível, porque todo o dinheiro que tem na prefeitura é para coronavírus, é para a gente combater. A maior ameaça que nós temos à vida é preciso buscar vacinas. Então, na hora que tem recurso como esse para a educação, está aí o Fundeb, a Câmara está resolvendo impedir que a gente receba recursos do Fundeb. Vai ter Sputnik V, vamos ter dinheiro para comprar Sputnik V. De onde tirar? De onde for preciso. Fui em Brasília, estou batendo na porta, mas em Brasília a situação também não está fácil. O orçamento brasileiro até 22 de abril não existia. O orçamento foi sancionado no dia 22 de abril. Então, nós temos 2 meses de orçamento, na realidade, que estão acontecendo agora. E, final do ano, nós estamos a mais ou menos 6 meses do final do ano. O ano que vem é um ano eleitoral, do ponto de vista estadual e federal. Então, nós temos que ter um orçamento do ano que vem, começando em janeiro. Vai ter, então, o orçamento atual vai terminar em novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro, março, a partir de abril não pode ter mais nenhum tipo de gasto, nenhum tipo de início de obra, nem no governo do Estado, nem na União. Então, nós estamos com um ano que vem extremamente curto e basicamente algo que nós vamos ter que nos virar nos municípios. Para a gente finalizar, esse choro dos vereadores não lhe comove, não? Pessoas, como diz o próprio Zé Curuca, a esposa dele ganhava um salário mínimo, hoje está desempregada. O índice de desemprego é alto no nosso país, não lhe comove, não? Eu acho que a comoção deve ser de tantas outras mães e mulheres que estão aí que precisam ter seu direito de ocupar todos os lugares. Eu acho que as esposas merecem, tá certo? Não tem a menor dúvida, tanto quanto outras esposas também merecem. Portanto, o meu respeito a todas elas.